Olá, queridos companheiros de ideal, no estudo da espiritualidade. Aqui, no caso, estamos na leitura e estudo do livro Nosso Lar de André Luiz, a psicografia do Chico Xavier. E no vídeo anterior, no capítulo 23, nós tratamos, que se intitulava Saber Ouvir, né? Onde foi tratado em conversa de André Luiz com Lísias, a respeito de um aparelho que surgiu para ele ali como se fosse um aparelho radiofônico aqui, semelhante aos que nós temos na Terra. E André Luiz questionava a questão de se comunicar com a família terrena, né? E Lísias nos explicava naquele capítulo a necessidade do equilíbrio espiritual, da harmonia, né, de um certo esclarecimento e de evolução para podermos poder saber ouvir o que acontece depois de desencarnados, né, com a família que aqui na Terra ficou, né? Notícias da Terra nem sempre serão muito bem recebidas se nós não tivermos esse certo equilíbrio emocional e espiritual, ok? E, na sequência, no capítulo 24, que se intitula O Impressionante Apelo, né? A respeito desse capítulo, não nos esqueçamos que este livro foi publicado em 1944, portanto, estávamos ainda ali nessa época, né, com a Segunda Guerra Mundial acontecendo, que foi de 39 até 45, e aqui nós vamos ter algumas notícias, evidentemente, notícias estas que André Luiz traz ali junto de Lísias, com respeito dos acontecimentos, principalmente na Europa, ok? Pela Segunda Guerra Mundial. Então, começa este capítulo dizendo o seguinte: ligado ao receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor, no gabinete de trabalho. Daí, a instantes, começou ele a falar. Uma observação aqui. Veja que aqui ele fala do gabinete que no receptor aparecia a imagem, né? Ou seja, era já uma espécie de televisor. E que provavelmente André Luiz não tinha conhecimento disso, até porque aqui na Terra o aparelho de televisão foi tornado público em 1950 aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos já existia, inclusive, testes feitos reservadamente pelos técnicos que inventaram e criaram o aparelho televisível, tá? Na emissão de som e imagens, onde um receptor captava via antena essas imagens. Como já dissemos anteriormente, tudo que aqui existe na Terra é uma cópia, ainda que mais atrasada e imperfeita, daquilo que existe já no plano espiritual. Então, esse receptor que André Luiz se refere aqui, e da qual ele evidentemente não tinha o conhecimento, é exatamente o aparelho de televisão, ok? Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Essa era a frase dita pelo locutor neste aparelho televisível, tá? Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana.
Vejo como que é este incrível apelo, né? Ele concita os espíritos, evidentemente dessas que estão pertencentes ali às colônias espirituais, no mínimo espíritos já mais esclarecidos, que já saíram das zonas inferiores, né, a manterem uma vibração em prol da paz na Terra, tá? Para, inclusive, permear esta paz ali entre a crosta terrestre e as zonas inferiores umbralinas, ok? Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, que é o de moradia, o nome desta colônia semelhante provavelmente ao nosso lar, nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia estes movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Olha o apelo vindo da coluna de moradia. As ideias perniciosas, ideias de conflito, as ideias de guerra, né, perturbam a tranquilidade e a serenidade da paz, e é preciso que a espiritualidade tenha que fazer um esforço maior em vibrações pela própria paz, ok? Ou seja, pelo pensamento, pelo aquilo que nós vibramos é que nós conseguimos. Agora, como nós sabemos que ainda estamos num planeta de provas e expiações, onde ainda a ignorância do Evangelho de Jesus se faz presente na maioria da humanidade, né? Então, nem sempre as vibrações harmoniosas de paz fazem frente a estas vibrações perniciosas que ainda imperam em nosso planeta, ok? E ele continua: há serviço para todos, desde os campos da crosta até as nossas portas. Portas estas que são das colônias espirituais envolvendo todo o nosso planeta. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara-me as fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro, explicando: estamos ouvindo moradia, a velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Ou seja, ali no princípio, exatamente, do início da Segunda Guerra Mundial, tá? Seus últimos sofrimentos pessoais, André, não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz, indaga aterrado André Luiz? Pois não bastou o sangue da última grande guerra, a que ele se refere, evidentemente, à Primeira Guerra Mundial, que ainda não era denominada Primeira, porque não se sabia da existência da Segunda, que é aquela de 1917. Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem?
ouvira-lhe nitidamente o idioma português claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Sim, pelas vibrações dos pensamentos, sim. Mas a estas colônias ainda muito ligadas, como o nosso lar e moradia, ligadas ainda praticamente à crosta terrestre, né? A expressão audível pela fala, é plenamente compreensível. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio, identificando-me as perplexidades, lhes esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideal da mente pura, daquela onde as transmissões de pensamentos se fazem e os sentimentos são compreendidos pelos espíritos superiores. Tal como na Terra, continua Lísia, os que afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas de modo geral não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muito bilhões de criaturas. Numa época, falar em bilhões de criaturas do plano espiritual, numa época em que provavelmente, agora não me lembro, mas que na Terra ainda nós não atingíamos mais do que 1 ou 2 bilhões, né? E hoje, já nas primeiras décadas do século XXI, já atingimos mais de 7,5 bilhões, né? Indo para cerca de 8 bilhões de habitantes reencarnados no nosso planeta. Não seria, portanto, possível, continua Lísias, atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui condicionados a fronteiras psíquicas, nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual. Existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se destas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperativo nas leis evolutivas, ou seja, sempre temos aprendido que na natureza nada dá salto de um ponto para o outro, de um estado inferior para um estado superior. Tudo se encadeia num contínuo, numa continuidade de evolução paulatina, sem darem saltos, né? Tudo se encadeia naturalmente nos processos evolutivos em todo o universo. Neste interim, interrompia-se a música, voltando o locutor a dizer: emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa, é onde se originou a Segunda Guerra Mundial e se estendeu por parte da Ásia, pelo norte da África, chegando até nas Américas, né, por força do Japão atacando os Estados Unidos, ok? E também pegando ali o Oriente Médio. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Ou seja, afinidades existem em todos os níveis. Os espíritos superiores se encontram afins uns com os outros, mas também na inferioridade, os espíritos ainda ignorantes do evangelho de luz, de amor de Jesus, os espíritos ainda trevosos, aqueles que ainda se comprazem dentro das mesquinharias, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das pequenez
dos princípios da humanidade, eles também se congregam com certa afinidade e sabemos que em volta do nosso planeta, né, estas zonas inferiores tenebrosas, né, envolve a Terra como uma camada escura, da qual muitas vezes os espíritos de luz atravessam com certas dificuldades, ok? Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração da natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham estes países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental e que o Senhor nos abençoe. Olha o apelo feito pelo locutor de Moradia, né? Ou seja, revela a ele as dificuldades da própria espiritualidade de inspirarem sentimentos de paz, sentimentos de harmonia nos gabinetes governamentais dessas nações que se envolveram nestes conflitos da Segunda Guerra Mundial. A dificuldade da penetração das ideias de harmonia, de equilíbrio espiritual a estes seres que ainda se prendem nas teias da inferioridade, ok? E exatamente pela falta de consciência espiritual que ainda impera na grande maioria da humanidade. Calou-se o locutor e voltamos às cariciosas melodias. O enfermeiro Lísias permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez a ouvir. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz, que presidem os destinos da América. Não nos esqueçamos que nosso lar e Moradia são colônias ligadas ao mundo novo, aos novos continentes, que são exatamente as 3 Américas, ok? Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas e amparemos os corações maternais sufocados de angústias. Sabemos que as guerras, principalmente nos inícios delas, são os jovens, né? Os militares, os soldados que estão servindo naqueles momentos de suas existências, que são enviados para esses conflitos armados, né? E os corações maternos, evidentemente, que se tornam angustiosos perante esta situação de verem seus filhos, ainda em tenra idade, serem enviados às frentes de batalha, né? Tem os humanos de maior idade, na idade madura, na faixa dos 30, 40 anos, né? Mas que com o andar dos conflitos bélicos, né, sabemos que foram enviados para as frentes de batalha, né, jovens com menos idade, jovens abaixo dos 18 anos, 17, 16 anos, quiçá talvez até com 15 anos, enviados a estes conflitos tenebrosos. Nossas energias, continua a Moradia, estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quando estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muito de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família.
unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou liso o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou bastante comovido. Grandes abnegados os irmãos de moradia, tudo inútil, porém. Assentou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. É complicado, mas para nossa compreensão, entendermos que muitas das vezes esta dor, esses conflitos da ignorância em guerras atrozes, né, faz parte do nosso processo evolutivo para que adquiramos estas experiências e que sanemos nas nossas evoluções espirituais esse mal, esta ignorância, que só conseguiremos com certeza com a compreensão e apreendermos os ensinos de nosso Mestre Jesus no seu Evangelho de luz e de amor. André Luiz pergunta sensibilizado: não há todavia recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Infelizmente, acrescenta Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições de homem insaciável que devorou o excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimento agora a necessidade de expelir os venenos letais. Aqui Lísias esclarece que os espíritos de nosso lar ligados mais à união divina, espíritos já mais adiantados na sua compreensão, nos seus esclarecimentos, né, comparam a coletividade humana, principalmente aquela predominante na Europa nesses anos de início da Segunda Guerra Mundial, né, ao ser humano que, abusando do seu livre-arbítrio, abusando das suas prerrogativas de escolhas, abusando das suas paixões, chega um momento de saturação, fazendo com que estes efeitos deletérios da sua insaciedade sejam ter que serem espiadas, terem que serem depuradas, né? Assim é que compreendemos que esta coletividade da humanidade encarnada nesse momento, saturada, como ele diz, das imperfeições do orgulho, do egoísmo, da ganância, né, tinham que ser eliminadas através de processos dolorosos. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. E assim, com estas reflexões da nossa humanidade ainda inferiorizada, principalmente pela falta de conscientização espiritual, pela falta de absorver os ensinos da Boa Nova de Jesus, nós nos entregamos a uma série de inferioridades ainda latentes, presentes em nossos espíritos, e acabamos por sofrer angústias e sofrimentos terríveis que poderíamos evitar se tivéssemos, desde há quase 2000 anos, acercarmos da nossa consciência evolutiva que Jesus nos trouxe, e agora, ainda mais, desde
quase 200 anos, da conscientização trazida pela espiritualidade maior, codificadas por Kardec, nesta revelação do mundo espiritual a que pertencemos e que nos envolve a todos nós. Hoje ficamos com esse estudo deste capítulo, dando a sequência no próximo vídeo sobre na questão do capítulo 25, que se denomina de generoso alvitre. Lembrando sempre a todos os companheiros que, juntamente com estes vídeos de estudo da obra de Despertamento Espiritual de Nosso Lar, de André Luiz, que acompanhemos também o estudo que já fazemos em vídeos paralelos na obra de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde nos traz a base, o conhecimento deste mundo espiritual, nos revelando esta ciência, esta filosofia, desta doutrina, esta religiosidade que trazemos embutida em nós. E sempre pedimos a gentileza daqueles que, como nós, desejam divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, que divulguem estes vídeos junto de seus familiares e de seus amigos. E aqui nos despedimos por hoje. Fiquem com Deus e um beijo a todos. Muito obrigado.